tarde, pessoal. Boa tarde para os que estão aqui presencialmente. Boa tarde para os que estão em casa também. Estou conseguindo ver 4 pessoas em casa, mais algumas aqui. Dia de sábado é complicado, né? Depois de uma sexta-feira com filosofia, aí chega no sábado, a gente muitas vezes a gente faz o sextozinho, né? Ontem à noite, toma uma ou duas, para, enfim, comemorar o final da semana. Não mais que isso. Não faz mais isso. Eu não tenho mais idade para isso também, não. Tô quase me aposentando. E aí chega no sábado pós-almoço e temos aqui uns temas de direito ambiental para a gente tratar. Mais alguns temas, eu já vi aqui onde foi que a gente parou na aula passada, né? A gente veio até aqui a parte do relatório de impacto no meio ambiente, né? E estudo de impacto ambiental. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre licenciamento ambiental. Esse vai ser só o primeiro tema da aula de hoje. A gente vai enfim, finalizar o nosso curso, né, na parte do direito ambiental. Mais uma vez eu alerto vocês, né? Eu falei isso na primeira aula, mas eu vou falar de novo. Ambiental, o ritmo é outro, se for comparar com filosofia. Filosofia a gente pode ir de pouquinho em pouquinho, slide por slide, comentando um pouco mais. O ambiental, olha o número de slides, não dá pra ver não, são 85 slides que a gente tem para passar em 2 aulas, então são temas importantes, temas que podem realmente ser cobrados, então eu vou, assim, tentar ao máximo aqui dar uma agilizada, mas fiquem à vontade, se for necessário, enfim, me interromper para fazer pergunta, no caso eu até faço questão que vocês façam isso, porque é uma forma de ajudar também, beleza? Tranquilo? Pois bora lá, minha gente. Como eu falei, a gente vai iniciar falando um pouco sobre o licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental, a gente vai falar um pouco sobre as competências, né? Competência para licenciar, o tempo de licenciamento, o tempo de cada licença ambiental, a duração, umas conceituações também de impacto ambiental, né? A gente precisa entender o que é impacto ambiental para a gente poder falar sobre isso, certo? Mas o licenciamento ambiental, para a gente iniciar, ele é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente. Política Nacional do Meio Ambiente, a gente falou um pouco sobre ela na aula passada, que é instituída pela Lei 6938 de 81. E a previsão do licenciamento ambiental está lá no artigo 9º, inciso 4, como um dos instrumentos que compõem a Política Nacional do Meio Ambiente. Certo? O licenciamento ambiental, enfim, eu trouxe essa conceituação aqui do nobre Terence Trunapole, que licenciamento é o processo de concordância do poder público com as obras ou atividades condicionadas à aprovação do Estado. O próprio nome licenciamento já nos remete a uma ideia nesse sentido, né, que é uma espécie de aprovação do poder público com relação a uma certa atividade, uma certa obra que necessite desse aval do Estado. Certo? Mas antes da gente entrar de vez no licenciamento ambiental, bora ver um pouquinho sobre impacto ambiental, a conceituação de impacto ambiental. Pelo menos de acordo com a resolução 01 de 86 do CONAMA, o seu artigo 1º conceitua impacto ambiental como uma alteração de qualquer natureza no meio ambiente, em decorrência da ação humana, que possa modificar o equilíbrio daquele meio ambiente. Certo? Nós temos aqui alguns aspectos importantes, né? Uma alteração de qualquer natureza em decorrência de ação humana, isso é importante, é central, na verdade, a gente saber que isso tem que ser decorrência de ação humana e que possa modificar o equilíbrio daquele meio ambiente. Certo? E aí a diferença para o dano ambiental é que o dano ambiental ele é considerado mais grave. Ele se trata de lesões e agressões, não são modificações, são necessariamente modificações para pior. Certo? Os impactos ambientais eles representam modificações na natureza. Os danos ambientais, por sua vez, também são modificações, só que modificações para pior. São agressões, são lesões ao meio ambiente. Certo? Mais pesadas e mais prejudiciais ao equilíbrio do meio ambiente. Entende-se que o impacto ambiental é uma modificação, como eu falei, enquanto o dano ambiental é uma modificação necessariamente para pior, certo? Também é uma parada bem intuitiva que dá para a gente, só pelo nome, a gente entender um pouco. Voltando para a parte do licenciamento, quem é que detém competência para licenciar? Certo? A Lei Complementar 140 de 2011, que foi aquela lei complementar que a Constituição exigiu que fosse editada para poder resolver direitinho como é que é a questão lá da competência solidária em termos de colaboração entre os entes federativos no que diz respeito à competência com relação ao meio ambiente, nem ela foi capaz de sanar todas as dúvidas e questionamentos acerca de quem é que tem essa competência para licenciar.
certo? Por quê? Porque existem divergências quanto ao critério a ser utilizado para aferir quem é que vai ser o responsável pelo licenciamento naquele caso, certo? E aí tem gente que tem, enfim, tem parte da doutrina que defende o critério da dominialidade, do interesse, da localização da obra ou da atividade, da abrangência do impacto, tem o critério geográfico também, da especificidade, da segurança nacional, entre outros, certo? Mas a gente sabe que enfim, o critério mais utilizado é o da predominância do interesse. Então, normalmente, se for um impacto enfim, que gere efeitos só a nível local, né, efeitos menores só a nível local, em tese quem vai ter essa competência para licenciar é o ente municipal, certo? Agora, se forem impactos mais graves, impactos de maior proporção, que às vezes atinjam, enfim, tem toda uma série enfim, de coisas que caso sejam atingidas por esse determinado impacto, a competência ela vai para a União por se tornar de interesse geral, certo? Então existe o critério mais utilizado no caso é a predominância do interesse. Quando é que é o caso da União? Quando é o caso de a União realizar o licenciamento ambiental, certo? Está lá no artigo 7º, inciso 14 da Lei Complementar 140. E aí temos lá também o artigo 3º do Decreto 8437 de 2015, que também traz outras possibilidades de empreendimentos, né, relacionados à infraestrutura do país. Aqui eu não vou trazer, porque assim, é o artigo 7º, inciso 14, se vocês puderem abrir depois com um pouquinho mais de calma, ele traz um rol de competências, né, de quando é que a competência para licenciar vai ser da União. Então não tem como eu trazer todo esse rol, assim como não tem como eu trazer o rol do artigo 3º também do Decreto 8437. Mas entendam, normalmente a competência para licenciar ela vai para a União quando se tratar de alguma coisa de maior proporção. Por exemplo, uma rodovia BR, por exemplo, que tem enfim, que vai ser construída em vários estados. Um caso como esse é um caso óbvio de que a União vai ter que fazer o licenciamento, porque ela tem proporções maiores, né, e atinge outros estados, enfim. Temos questões também relacionadas à infraestrutura, como grandes equipamentos de infraestrutura, usinas hidrelétricas, enfim. Temos esse tipo de situação. Já a participação dos municípios, como eu falei, ela é voltada a práticas de âmbito local ou de impacto ambiental local, coisa menor, coisa que só vai atingir realmente a esfera municipal, de acordo lá com o artigo 9º, inciso 14 da Lei 140 de 2011 também, da Lei Complementar. Certo? E aí, no caso em que não for claro que a competência é do município, ou que também não for o caso de competência específica da União, ou seja, em casos que não sejam abarcados por esse artigo 9º, inciso 14, e nem por esses dois artigos aqui que tratam da competência da União, subsidiariamente vai para o Estado. Certo? Então, se a União não licenciar, e o município também não, o Estado pode fazer isso subsidiariamente, não tem problema. A licença ambiental, enfim, a gente faz aqui uma diferenciação, a gente faz, na verdade, uma comparação com a licença administrativa, porque tem alguns aspectos em comum, certo? Mas, na verdade, ela se aproxima, apesar de ter o nome licença ambiental, ela se aproxima mais com o que a gente chama lá no direito administrativo de autorização administrativa. Certo? Por quê? Porque a licença ambiental ela é discricionária. Isso vai, enfim, é o próprio ente responsável pelo licenciamento que vai decidir se é o caso de licenciar ou não. É discricionário. Ela é precária. O licenciamento ele não é permanente, não tem duração para sempre, certo? Ela pode ser revogada, a licença no caso. E de caráter preventivo. A licença ela deve ocorrer antes da obra, é claro, né? Antes da obra da atividade, certo? De maneira preventiva. E aí, é por isso que se faz essa conexão com relação à autorização administrativa, não à licença administrativa. Por outro lado, em caso de ser devida indenização na revogação da licença ambiental, aproximamos-se um pouco mais da licença administrativa comum. Ou seja, a licença ambiental ela não é nenhum nem outro. Ela é como se fosse peculiar. É uma licença peculiar
que tem características de autorização administrativa, como essas três que eu acabei de mencionar, discricionariedade, precariedade e caráter preventivo, mas que, por outro lado, também tem algumas características de licença administrativa, como é o caso de ser devida à indenização, certo? No caso de revogação da licença ambiental, beleza? Temos aqui os tipos de licença. Temos a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. A gente vai aprender a diferenciar cada uma delas. A licença prévia, pasmem, ela ocorre previamente à execução da obra ou da atividade, certo? Ela se dá na fase preliminar da obra. Ela aprova o quê? Ela aprova a localização, ela aprova a concepção daquele empreendimento, daquela obra, certo? Aprova a sua viabilidade ambiental, analisa se realmente é viável uma obra naquele local, certo? A viabilidade ambiental, e fixa os parâmetros a serem seguidos e obedecidos nas fases seguintes. Então, tipo, beleza, tá aqui, licença prévia, você pode começar a sua obra, mas tá aqui os parâmetros que vocês têm que seguir. Tá aqui os requisitos que vocês têm que cumprir durante a execução da obra, da atividade. Beleza? Chegamos à licença de instalação. A licença de instalação ela vai aprovar a instalação do empreendimento. Ou seja, já teve a licença prévia, o empreendimento já passou a ser executado, certo? E a licença de instalação ela vai ser concedida caso o empreendimento ele venha seguindo todos os parâmetros impostos aqui na licença prévia. A licença prévia, eu não falei que ela impõe alguns parâmetros, alguns requisitos que devem ser seguidos no decorrer da atividade. Então, a licença de instalação ela vai analisar isso e vai condicionar a sua aprovação nesse caso. Certo? Especialmente no que diz respeito ao controle ambiental, né, durante a execução da atividade ou da obra. E, em última fase, nós temos a licença de operação. Também é muito claro o nome. Ela vai ser a última licença, né, cronologicamente falando, ela vai autorizar o funcionamento. Beleza? Foi finalizado lá o empreendimento, ele já está pronto para funcionar. Então, a licença de operação vai ser o que vai autorizar o funcionamento da obra ou da operação da atividade. Obviamente, requerendo que cumpra todos os parâmetros elencados nas duas fases anteriores. Beleza? Cumpridos os parâmetros, o empreendimento, quando tiver concluído, ele vai poder receber a sua licença de operação. E aí, com relação ao tempo do licenciamento... Ficou alguma dúvida aqui, gente, sobre as licenças? Tranquilo? Com relação ao tempo do licenciamento, obviamente o processo de licenciamento ambiental ele deverá sempre ser prévio. Ele deve ser feito antes de se iniciar a obra ou a atividade, certo? Isso é bem intuitivo também. É algo preventivo, certo? Um dos princípios do direito ambiental é o de prevenção e precaução. Isso decorre também desse princípio. Tem que ser prévio. E está lá também discriminado no artigo 10 da Lei 6938, que institui Política Nacional do Meio Ambiente, certo? O artigo 14 da Resolução 237/97 do CONAMA, ele vai pregar que cada etapa do licenciamento, a licença prévia, a licença de instalação e licença de operação, pode contar com um prazo específico para a sua conclusão, certo? A depender do órgão responsável pelo licenciamento, pode ser fixado um prazo específico para que finalize cada um desses períodos. Mas existe um limite, que é o prazo máximo de 6 meses, contados a partir da data do protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento. Ou seja, a pessoa pede a licença prévia, em tese ela vai ter 6 meses, no máximo, para receber uma resposta, deferindo ou indeferindo. Beleza? Importante lembrar também que, havendo necessidade de estudo de impacto ambiental, certo? Lembra que a gente falou no final da aula passada sobre o estudo de impacto ambiental, o relatório de impacto no meio ambiente, aquele estudo que faz, né, para analisar, que faz todo um estudo de campo da região todinha para saber como é que aquele empreendimento vai impactar aquela obra. Então, se for necessário realizar um estudo de impacto ambiental, que é um estudo mais amplo, um estudo mais complexo, esse tempo da licença, esse tempo máximo que eu falei de 6 meses, ele vai poder ser prorrogado para 12 meses.
em virtude da complexidade que vai ser necessária para fazer esse estudo. E aí também existe a possibilidade, vale a gente ressaltar, de suspender esses prazos, caso seja necessário estudos complementares, certo? Se o órgão licenciador aferir que vai ser necessário estudos complementares, estudos complementares na licença, no licenciamento, esse tempo poderá ser suspenso, certo? Ou também quando forem necessários outros esclarecimentos, quando for necessária a realização de audiência pública, esse tipo de situação, certo? Cada licença vai ter um tempo máximo de vigência, certo? Não é uma licença prévia que vai durar para sempre, certo? A licença prévia, ela vai durar no mínimo o prazo que constar no cronograma. O cronograma pode especificar o prazo que essa licença prévia vai durar e no máximo 5 anos. O prazo de 5 anos aqui é um prazo legal, certo? A licença de instalação também no mínimo o prazo estipulado no cronograma e no máximo 6 anos, que também é um prazo fixado por lei. Já a licença de operação, ela tem que o prazo tem que estar entre 4 e 10 anos, sempre observando os planos de controle ambiental, né? E mesmo durante a operação da empresa, ela tem que estar com a sua licença de operação o tempo todo vigente. A licença de operação, para a empresa ficar funcionando, a licença de operação, né? Para a empresa que eu falo, o empreendimento, a licença de operação deve estar em dia, digamos assim. E aí, se uma dessas duas aqui, né, como eu falei, elas têm limite máximo, né, uma de 5 anos, outra de 6 anos. Se ela for concedida por tempo menor que isso, né, se a licença durar um tempo menor que isso, ela vai poder ser prorrogada até chegar aos limites. Então, se eu dei uma licença prévia com uma validade de 3 anos, e aí chegou os 3 anos e não foi feito ainda o empreendimento, essa licença ela vai poder ser prorrogada por mais 2 anos, porque eu falei aqui que o prazo legal é de 5 anos. Mesmo jeito aqui na licença de instalação, certo? E aí, passado o tempo máximo, é possível a renovação ou a emissão de uma nova licença, obviamente, sem abrir mão dos estudos complementares e atualizados necessários, certo? Isso em caso de fechar os 5 ou 6 anos, pode ser possível pedir uma nova licença, iniciar o processo de nova licença ou pedir a renovação. É possível, certo? E aí temos uma situação bem específica que é com relação à licença de operação, certo? Por isso que eu não estava falando sobre o prazo dela aqui, mas vou falar agora porque é uma situação bem específica e que já foi questão de prova, certo? No caso da licença de operação, entendam, a licença de operação ela é essencial, por quê? Porque para o empreendimento funcionar, ele precisa estar com a licença de operação efetivada, né? Precisa estar vigente. Então imaginem que essa licença de operação ela vai durar aqui entre 4 e 10 anos, digamos que fixaram o prazo de 5 anos para a licença de operação. Esse prazo está se vencendo na próxima semana. E aí a empresa dá entrada no pedido de uma nova licença, certo? Uma renovação da licença de operação. E aí imagina que eles têm um prazo legal, né, para poder dar uma resposta com relação a esse pedido. Não vai ser uma resposta que eles vão dar em uma semana. Normalmente não é assim que funciona. Então imagina se a empresa tivesse que parar as suas atividades até que recebesse a renovação, né, a resposta quanto à renovação da licença. Poderia ser, enfim, bem ruim para a empresa, para o empreendimento, poderia causar um grande prejuízo. E aqui eles botaram uma espécie de tutela de urgência. Vou explicar para vocês. No caso de licença de operação, se for requerir na sua renovação até 120 dias, ou seja, 4 meses antes do fim da sua validade, a renovação vai ser automática, por mais tempo quanto for necessário, até que o órgão ambiental competente se manifeste em definitivo sobre o assunto, tomando uma nova decisão. Ou seja, se o órgão ambiental responsável pelo licenciamento ele demorar 6 meses para dar uma resposta quanto à renovação da licença de operação, essa licença ela vai ser automaticamente renovada, pelo menos durante esses 6 meses. Se ele pedir antes em até 120 dias antes do final da validade da licença. É uma espécie de tutela de urgência. Ele pediu, automaticamente está renovada. Enquanto não sair uma decisão do órgão licenciador se deve renovar ou não
a licença, essa licença está automaticamente renovada. Mas é como eu falei. Como é? Não, 6 meses foi o exemplo que eu dei. Os 6 meses foi o exemplo que eu dei com relação ao tempo que o órgão licenciador vai demorar para dar uma decisão. Mas aí pode ser 2 anos, 3 anos, entendeu? Ele tem, se espera que ele dê uma resposta. Se ele demorar, o empreendimento não pode arcar com a responsabilidade, né? Não pode arcar com esse prejuízo que foi causado pelo ente público, né? Pelo ente responsável pelo licenciamento. Entenderam essa parte? Então, só recapitulando, na licença de operação, que pode durar entre 4 e 10 anos, certo? Se faltando 120 dias para o fim da validade da licença, em até 120 dias, o cara for lá e pedir a renovação, essa renovação vai ser concedida automaticamente, certo? Até que sobrevenha uma decisão definitiva do órgão licenciador, se é para renovar ou não a licença. Tranquilo? Quanto à anuência para o licenciamento. Em alguns casos, quando uma obra ou uma atividade puder afetar outras áreas, recursos ou população específicas, pode ser que seja necessária uma anuência de outros órgãos, além daquele órgão ambiental competente para o licenciamento. Então, se um licenciamento vai ser de competência de um órgão municipal aqui, por exemplo, só que se tratar de um território que pode causar um pequeno impacto no território indígena, por exemplo, pode ser que seja necessária uma anuência da FUNAI para fazer esse tipo de licenciamento, certo? Então, em alguns casos, vai ser necessário a anuência de outros órgãos. E vai caber ao próprio IBAMA averiguar se realmente há essa necessidade da anuência de outros órgãos. A Portaria Interministerial número 60 de 2015 estabelece procedimentos administrativos que disciplinam a atuação dos órgãos e entidades de administração pública federal, né, como a FUNAI, o Ministério da Saúde, né, e em licenciamentos ambientais de competência do IBAMA. Né, faz aí como é que funciona, como é que se dá esses procedimentos administrativos e participação dessas entidades da administração pública nos licenciamentos. O IBAMA, na verdade, em municipal poderia ser o IBAMA também, certo? Poderia ser, né, o órgão que achasse necessário, como eu falei, aquela questão do predomínio do interesse. Se for algo mais local, não vai ter porque a esfera federal está se preocupando com isso. Então, normalmente seria aqui a própria órgão ambiental local. Mas o IBAMA ele vai ter ele que vai averiguar se assim a questão do interesse envolvido, né, se é um interesse geral, se é um interesse local, ou se vai ser necessária a anuência de outros órgãos, é o IBAMA que faz esse meio de campo. Aí a lei 9985, que é a lei que institui o Sistema Nacional. E aí, boa tarde. O Sistema Nacional das Unidades de Conservação, assim como a Instrução Normativa do ICMBio número 5 de 2009, tratam da necessidade de anuência do ICMBio em licenciamentos de atividades que impactem unidades de conservação federais. Ou seja, se rolar um empreendimento, uma atividade, uma obra que possa impactar uma unidade de conservação federal, vai ser necessária a anuência do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, ICMBio. Certo? Tranquilo? Vamos passar para o próximo assunto, também muito cobrado nas nossas provas, temos ainda aí certo tempo. Responsabilidade por dano ambiental, certo? Esse assunto é muito importante, porque aqui a gente não vai falar só da responsabilidade penal, a gente vai falar da responsabilidade civil também, principalmente, e de certo modo também um pouco sobre a responsabilidade administrativa, tá certo? Então, o rapaz ou a moça que vierem a causar algum impacto ambiental, um dano ambiental, eles podem responder na esfera civil, penal e administrativo. Tudo junto, inclusive. Certo? Existe essa possibilidade. A primeira informação que eu já dou para vocês é essa. Tá bom? Temos mais informações importantes. Bora lá para a gente ir seguindo. O pessoal de casa tá bem aí? Tá tranquilo? A responsabilidade por dano ambiental
primeiramente, vale eu ressaltar que ela tem fundamento constitucional, lá no artigo 225, parágrafo 3º, certo? Ela tem essa previsão constitucional. Em termos de responsabilidade civil, se trata de uma responsabilidade civil objetiva. Vocês sabem diferenciar a responsabilidade civil objetiva e subjetiva? Em uma delas é necessária a aferição do elemento subjetivo, em outra não. O que é o elemento subjetivo? Exatamente. Ou seja, por ser uma responsabilidade civil objetiva, a responsabilidade por dano ambiental, ela não necessita da aferição do elemento subjetivo, do dolo ou da culpa. Não necessita. Basta que se constate o dano, o ato ou a ação ou omissão, né, do autor e um certo nexo de causalidade entre as coisas. Mas não precisa se aferir se foi por dolo ou culpa, certo? Isso é desnecessário. Então, outra informação importantíssima, central aqui na responsabilidade ambiental. A responsabilidade civil, ela é objetiva, beleza? Pois é, no penal, eu ia dizer, no âmbito penal é necessário o elemento subjetivo. A pessoa só pode responder penalmente se houver dolo, culpa. Né? Se não houver, é excludente de ilicitude, não é isso? Exatamente. Já no âmbito administrativo, há uma divergência doutrinária jurisprudencial para saber se é objetivo ou subjetivo, certo? Mas a corrente majoritária, tanto dos doutrinadores como dos tribunais, é pela responsabilidade subjetiva, beleza? Bora lá. Responsabilidade por dano ambiental. A gente vai falar um pouquinho sobre a necessidade ou a possibilidade de reparação ou recuperação ambiental, porque assim, importante a gente dizer que essa questão de responsabilidade ambiental, ela não é, o intuito dela não é fazer as pessoas pagarem pelo que elas cometeram. É evitar que as pessoas cometam esse tipo de dano, né, que gera impactos grandes aí ao meio ambiente. É tentar evitar, é de caráter preventivo. Então, a legislação ela é toda feita pensando, em tese, né, no melhor para o meio ambiente. O melhor para o meio ambiente seria que nem sequer tivesse o dano, certo? Melhor seria isso. Mas, se tiver o dano, a primeira opção, a primeira prioridade vai ser pela tentativa de recuperar aquela área, de reparar, de restaurar aquela área. Se não for possível, eles fazem o que se chama de compensação ambiental, que é como se fosse recuperar outra área semelhante, né? Por quê? Porque aí, falando em lato sensu, né, pelo menos iria ter como diminuir os danos ao planeta, digamos assim. Não ia diminuir os danos naquela área, porque não seria possível a recuperação, mas poderia diminuir os danos no planeta, né, fazer uma compensação. E, em último caso, seria a indenização em dinheiro, certo? A tentativa, a prioridade é tentar recuperar, tentar restaurar ou compensar. Como eu falei, a tutela ambiental brasileira ela tratou de desenvolver meios para tentar recuperar ou reparar a área degradada. Existem 3 modalidades principais de reparação, quais sejam a restauração natural, a compensação e a indenização, certo? Nessa ordem, beleza? A restauração natural seria um retorno ao status quo ante. O que é o retorno ao status quo ante? É tentar fazer aquela área que foi degradada voltar a ser como ela era antes. Entendeu? Antes do dano. É uma recomposição, né, do patrimônio ecológico daquela área a ponto de fazer cessar o dano que a atormenta, tornando-a o mais próximo possível à situação em que antes se encontrava, né, em que se encontrava antes do dano. Beleza? Essa é a restauração natural. Obviamente ela é a mais complicada de se alcançar, tendo em vista a própria complexidade. Imagina como é que a gente ia exigir aqui uma restauração de, sei lá, não sei quantos hectares que pegaram fogo lá no Pantanal, por exemplo, né, nos incêndios do ano passado. Como é que faz para recuperar uma área daquela todinha? Impossível, entendeu? Então essa é a mais complicada de se conseguir, embora seja a mais almejada, é a mais complicada de se conseguir, certo? Até porque a complexidade de alguns ecossistemas, né, a gente pode até recuperar uma parte, mas conseguir recuperar toda a fauna, flora, enfim, é impossível.
E aí, por exemplo, se tratar de extinção de espécies, então, extinção de espécies aqui é uma parada que é irreversível. É irreversível, nunca mais a gente vai poder ter aquela espécie de novo. Enfim, mas em primeiro lugar, na prioridade é essa, restauração natural. Em segundo lugar, se não for possível a restauração, tenta-se fazer a compensação. A compensação ambiental é a estratégia escolhida caso não seja possível a restauração in situ, né? Ou seja, não seja possível a restauração naquele lugar, eles vão tentar recuperar em outro lugar, certo? Ou seja, já que a qualidade ambiental do local do evento danoso não poderá ser restabelecida, né? Voltando aqui o exemplo lá do Pantanal, por exemplo, lá não vai ser possível recuperar a qualidade ambiental lá, certo? Então deve-se trabalhar para que a qualidade ambiental global seja, certo? Seja recuperada. Como assim? Se for não é uma parada cartesiana desse jeito como eu vou falar, mas é só para vocês entenderem. Se perdemos 10 hectares de selva lá no Pantanal por um incêndio, não é possível recuperar essa área. Pois beleza, vamos tentar recuperar em outra área. Esses mesmos 10 hectares, por exemplo, em uma outra área. Porque já que não é possível melhorar a qualidade ambiental daquele local que foi degradado, que se tente melhorar a qualidade ambiental global. Certo? Em qualquer outro lugar. Contanto que, enfim, se recupere aí, tem que se recuperar a qualidade ambiental. A compensação deve funcionar mediante uma equivalência ecológica, né, do ambiente degradado com a área onde será realizada a intervenção, de preferência uma região que receba influência direta do ecossistema vítima do dano. Ou seja, essa compensação ela vai ser viável, mas a prioridade é que se faça o mais próximo possível da região que foi degradada. Se a região que foi degradada não for possível recuperar, mas que faça uma compensação em um local próximo. Um local que receba a influência daquele ecossistema que foi destruído e que receba a influência também desse novo ecossistema que vai ser compensado, digamos assim. Beleza? A compensação também? Deu para entender? Em último caso, mas que normalmente é a regra, é a indenização. Só deve ocorrer quando não for possível, de maneira alguma, nem a restauração natural e nem a compensação, certo? Quando não for possível a recuperação do meio ambiente degradado. Alguns doutrinadores chamam a indenização de fracasso ecológico. A intenção aqui não é ganhar dinheiro em cima de quem cometa dano ambiental. O certo seria evitar que esses danos fossem ocorridos. Então, se chegou a questão da indenização, beleza. Foda, perdemos. Foi um fracasso. Certo? É um dano irreversível. E aí, é uma parada extremamente complexa. A gente está falando de indenização, responsabilidade civil, meu amigo. Vai precisar primeiro identificar cada pessoa envolvida no dano ambiental, para poder essa pessoa responder, né? Sejam pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, importante mencionar isso também. Pessoa jurídica de direito público pode ser responsabilizada por dano ambiental, óbvio. Prefeitura de Sobral pode ser tranquilamente responsabilizada por um dano ambiental, certo? Basta que realize um dano ambiental, um impacto negativo aí no meio ambiente, certo? Precisa aferir o nexo de causalidade. Muitas vezes isso precisa de produção de prova testemunhal, prova pericial, enfim, complicado que só. Vai ser necessária uma valoração do dano. Como é que se impõe um valor a um dano ambiental? Como é que eu vou valorar um dano praticado lá no Pantanal de vários hectares de fogo que destruíram lá o... É muito difícil de valorar um negócio desse. E também vai ser necessário, obviamente, um trâmite judicial. Uma parada que poderia tranquilamente durar uns 10, 15 anos aí, no mínimo. Tranquilamente. Então, a indenização é uma bizarrice. Em último caso, mas é a regra. Em regra é o que se faz a indenização. E é uma parada extremamente burocrática. Certo? A obrigação de reparar os danos mediante a quantia em dinheiro serve tanto para tentar desmotivar condutas futuras, como também para, de certo modo, dar uma resposta econômica, né, às vítimas daquela degradação, ou seja, a própria sociedade. A própria sociedade é vítima dessa degradação, porque o meio ambiente é um direito difuso de todos, né? Então é a coletividade que é a vítima desses danos. Inclusive, essas indenizações elas são revertidas para um fundo específico. Nesse caso, para ser revertida em situações de recuperação, meio ambiente, enfim, nas atividades que forem necessárias. A responsabilidade civil,
Alguma dúvida quanto a isso aqui? Tranquilo? A responsabilidade civil, como eu falei, ela é de cunho objetivo. Ela é uma responsabilidade objetiva, certo? Ela não necessita da aferição de dolo ou culpa, não necessita da aferição do elemento subjetivo. Basta que se constate ação ou omissão do autor, claro, dano e nexo de causalidade. Então, se primeiro identifica, né, a pessoa física ou jurídica, direito público ou privado que praticou o dano, né, se constata que houve realmente uma ação ou omissão que gerou aquele dano. Se essa ação ou omissão ela foi dolosa ou culposa, não interessa. Mas houve uma ação ou omissão que gerou um dano e tem que aferir aí o nexo de causalidade. Aferindo esses elementos aí, já vai incorrer em responsabilidade objetiva. Isso tem previsão constitucional, artigo 225, parágrafo 3º da Constituição e artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6938, que é a da Política Nacional do Meio Ambiente, certo? Essa responsabilidade objetiva, ela é regida pela teoria do risco integral, né? Em sendo constatado o nexo de causalidade como fator aglutinante que une o dano ao agente, não se admite excludente de responsabilidade, certo? Então, se há um nexo de causalidade, né? O fator aglutinante entre autor e dano, morreu, certo? Isso é baseado na teoria do risco integral. A teoria do risco integral tem uma ligação importante com o princípio do poluidor-pagador, certo? O princípio poluidor-pagador, a gente falou no começo da aula passada, é aquele princípio que impõe que quem deve responder, enfim, financeiramente, arcar financeiramente com uma responsabilização por um dano ambiental, deve ser o único que tem um ganho financeiro com aquilo, né? Porque a sociedade toda perde e só uma pessoa ganha. E é justamente a pessoa que ganha que deve pagar pelo dano, porque foi a pessoa que ganha que praticou o dano, né? Enfim. E aí, para o STJ, a responsabilidade por danos ambientais, além de objetiva, é solidária também. Ela é atribuída a todos os participantes daquele dano. A obrigação decorrente desse dever, né, de reparar o dano, ela é de caráter próprio terreno. Vocês sabem o que é próprio terreno? É por causa da coisa, não do agente. Ela segue isso. Então, por exemplo, imagina que eu tenho um sítio lá na serra, um sítiozinho bom, de 2 hectares, 3 hectares, uma área boa. E aí eu faço lá uma queimada para eu preparar o terreno lá para fazer uma plantaçãozinha. Aí eu queimo lá, sei lá, 1 hectare do meu sítio. Isso obviamente vai ser um crime ambiental, aquela parte da Ameroca todinha é protegida, enfim, é um crime ambiental pesado. Atear fogo em plantação, né, sendo ou não área protegida, é um crime ambiental, certo? E aí eu vou lá, pratico esse crime, né? Eu queimo enfim, a mata lá e depois eu vendo meu sítio. Não desisti lá do sítio, vou vender meu sítio. Aí beleza, outro cara vai lá e compra o sítio. Esse comprador, mesmo ele sendo inocente, digamos assim, ele vai ter responsabilidade por pagar também. Responsabilidade solidária, não é subsidiária não, é solidária. Certo? Exatamente, é isso que conceitua a obrigação próprio terreno. É por causa da coisa, não do agente. A obrigação ela deriva do dano naquele local, não de quem praticou o dano. Entendeu? Tranquilo isso? Isso é importante também, isso cai em prova. É uma obrigação real, a qual poderá ser transferida para novos detentores da posse ou domínio da propriedade em que se constatou o dano, ainda que não sejam os agentes da degradação, como eu falei. Súmulazinha 623 do STJ. As obrigações ambientais possuem natureza próprio terreno, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e ou dos anteriores, à escolha do credor. O credor escolhe, meu irmão, de quem é que ele quer cobrar. Responsabilidade solidária aí. O poder público também não pode ser eximido da responsabilidade,
caso seja o agente algum ente da administração pública direta ou indireta. Certo? Então, se, por exemplo, quem praticou o crime ambiental foi o SAI, que é uma autarquia municipal, né? Ela, apesar de ser uma autarquia toda, como é que eu posso dizer, autônoma, até que é serviço autônomo de água e esgoto, o ente público ele deve responder também, ele não pode se excluir da responsabilidade não, certo? Porque é um ente da administração pública indireta aí, né, no caso. O poder público ainda poderá ser responsabilizado em caso de omissão da fiscalização. Ou seja, também tem essa questão, o poder público, ele, além de não poder praticar o dano, ele também não pode omitir fiscalização. Ele não pode se omitir, certo? Ele tem que realizar a devida fiscalização, sob pena de ser responsável também, certo? E aí outra coisa importante, a licitude da atividade ou empreendimento do qual se resulta o dano não exclui do agente a responsabilidade. Ou seja, você pode estar fazendo, sei lá, caridade, coisa mais linda do mundo, mas se causa dano, meu amigo, você não vai ter a sua responsabilidade amenizada, entendeu? A licitude da atividade não exclui a responsabilidade pelo dano. Tranquilo aqui também? Seguindo adiante. Falar um pouquinho sobre as excludentes de responsabilidade em termos ambientais. Caso fortuito, força maior, não são novidade para vocês. E estado de necessidade. Estado de necessidade também. Estado de necessidade tem lá, inclusive, uma previsão lá no artigo 37, inciso 1 da Lei de Crimes Ambientais. Imagina você matar você está perdido na floresta e você mata uma espécie em extinção para se alimentar. Você vai ser responsabilizado por causa disso? Claro que não, estado de necessidade. Certo? E aí uma parte significativa da doutrina e jurisprudência consideram que se observa caso fortuito ou força maior quando o acontecimento exorbita qualquer controle possível por parte do agente, bem como não se afere nenhuma ligação com a atividade de risco desenvolvida. Então, isso aqui engloba a questão de acidente, por exemplo. Certo? Se você realiza uma atividade que, via de regra, por exemplo, se você realiza uma atividade de transporte, você é um taxista, por exemplo, e você faz transporte de Sobral para Fortaleza, passageiros, todo dia. E aí você sofre um acidente na estrada, digamos assim, você fica bem, mas seu carro vai até a vegetação, pega fogo e inicia um incêndio de vegetação. Tipo, é uma coisa que não tem nada a ver com a atividade que o cara desenvolve, que é a atividade de transporte de passageiros. Né? Isso aqui não acompanha a teoria do risco integral, certo? Foi uma parada extremamente fortuita, entendeu? Aí o cara aqui, no caso, não vai poder ser responsabilizado por uma situação como essa. Tranquilo? Aqui, obviamente, vai variar de acordo com o caso concreto, vai ter que se aferir caso por caso. Tranquilo? Vamos passar agora para a lei dos crimes ambientais. Tô no ritmo bom? Como é? Eu vou um pouquinho mais devagar. Tá beleza? Lembrando que aqui é um intensivão, né? Tem que ir dando gás. A Lei dos Crimes Ambientais é a Lei 9605 de 98. Ela é uma espécie de código penal, mas só ambiental, né? Ela trata de crimes ambientais. Eu falei que é uma espécie de código penal porque ela tem uma estrutura parecida com o Código Penal. Ela tem a parte geral, né? E aí tem a parte especial com a tipificação, né? Com as tipificações. Os crimes são divididos por natureza, por exemplo, por grupos de crime, espécies de crime, normalmente classificados pelo que atinge, né? Aquele crime. Tem crimes contra a fauna, crimes contra a flora, crime contra unidades de conservação. Enfim, temos aí vários tipos penais específicos lá na Lei de Crimes Ambientais, certo? A Lei dos Crimes Ambientais, obviamente, ela segue a orientação dos princípios do direito ambiental, prezando pela repressão ao dano, obviamente, né, porque eles impõem pena a cada dano, que nem no Código Penal, né, tem o tipo penal, realizar determinado dano ambiental, aí pena, tantos anos de reclusão, tantos anos de detenção. Do mesmo jeito do Código Penal, vocês sabem como é, certo? Mas a Lei dos Crimes Ambientais, ela deve prezar especialmente pela prevenção. Ser uma maneira de prevenir.
a ideia é que ela seja uma maneira de prevenir os crimes ambientais. Como eu falei, abrange crimes contra a fauna, contra a flora, contra o ordenamento urbano, contra o patrimônio cultural e poluições em geral, certo? Temos aí várias espécies de crimes ambientais. A responsabilidade penal ambiental, ela está lá no artigo 2º da Lei 9605, da Lei dos Crimes Ambientais. Ela deve ser atribuída de maneira concorrente, englobando todos os envolvidos no dano, no crime ambiental, na medida de sua culpabilidade, né? A medida da sua culpabilidade, certo? A todos aqueles que podiam ou deviam agir de maneira diversa àquela que gerou o dano, certo? Então não engloba apenas os que praticaram diretamente o dano, mas que podiam ter feito alguma coisa para evitar que aquele dano se alastrasse ou que ganhasse maiores proporções ou que fosse efetivado, certo? De maneira concorrente, à medida da sua culpabilidade. As pessoas jurídicas, que obviamente são as maiores poluidoras, né, as grandes indústrias, as grandes fábricas são as maiores poluidoras, obviamente, elas serão responsabilizadas civil, penal e administrativamente pelos danos causados oriundos de decisões do representante legal ou do órgão colegiado em benefício da entidade. Nesses casos aqui cabe até a desconsideração da personalidade jurídica. Sempre que ocorrer que o fato de haver uma pessoa jurídica estiver atrapalhando o ressarcimento dos prejuízos. Então, se o fato de haver uma pessoa jurídica, de consistir em uma pessoa jurídica, se isso estiver atrapalhando o ressarcimento dos prejuízos, pode ser desconsiderada a personalidade jurídica. Está lá no artigo 4º da Lei 9605. Tranquilo? Quanto à aplicação da pena da Lei dos Crimes Ambientais, certo? O dano ambiental ele vai poder ser valorado. Eu falei que ele tinha que ser valorado naquela hora, né? Enfim, é complicado, mas ele pode ser valorado mediante perícia, sempre que possível, podendo utilizar a perícia realizada no inquérito civil ou juízo civil, né? Então, se tivesse sido instaurado um inquérito civil no processo civil que está envolvendo aquele negócio, enfim, que o Ministério Público for dar entrada na ação civil pública, aí realiza um inquérito civil para aferir o dano, né? Se durante esse inquérito civil ele for realizada uma perícia para tentar valorar esse dano, essa perícia vai poder ser utilizada no âmbito penal também. Beleza? Está lá no artigo 19, no caput e parágrafo único da Lei 9605. O artigo 21. Vocês estão com o Vademecum aí? Tudo bem. O artigo 21 da Lei dos Crimes Ambientais vai tratar da aplicação da lei para pessoas jurídicas, né, da pena para pessoas jurídicas, e aí vai estabelecer algumas maneiras de penas, né, de estabelecer penas para pessoas jurídicas, como multa, como penas restritivas de direito, como prestação de serviço com a comunidade, né, temos aí algumas possibilidades. Já o artigo 22 traz algumas modalidades de penas restritivas de direito para as pessoas jurídicas, certo? Era importante que vocês estivessem acompanhando no código, mas depois vocês dão uma olhadinha nisso em casa. Porque é importante dar uma olhadinha nesses artigos, porque o artigo 21 ele traz os tipos de penas possíveis para pessoas jurídicas, que são as maiores poluidoras, né? No artigo 22 traz modalidades de penas restritivas de direito. O artigo 23 traz formas de prestação de serviço à comunidade, certo? Eles elencam algumas possibilidades. Tudo isso aqui direcionado às pessoas jurídicas condenadas por dano ambiental, certo? São informações importantes também que já caíram em prova. Tranquilo? Aqui eu trouxe alguns crimes em espécie, né, para a gente ir entendendo. Normalmente, eu digo só os artigos em que estão dispostos esses crimes, e aí trago uma ou duas informações aqui específicas sobre cada um dos crimes, porque os que eu considero mais importantes. Certo? Então, primeiro temos os crimes contra a fauna, nos artigos 29 a 37 da Lei 9605, certo? São crimes que atingem espécimes da vida animal. Tem uma informação importante quanto a isso aqui. Tem uma informação quanto a esse aqui, desses crimes que eu esqueci de atualizar aqui no slide.
que teve uma atualização legal, se eu não me engano foi ano passado. Uma vitória aí da galera da causa animal, né, que pediu uma aplicação de uma pena maior para quem maltratasse animais domésticos. Engraçado que lá eles dizem que é cães e gatos. Tem um tipo penal específico para cães e gatos. E aí a pena pelo crime cometido contra animais domésticos, né, agressões, maus tratos a animais domésticos, cães e gatos, ela vai ser muito maior do que maus tratos a animais em geral. Tem lá o tipo penal de maus tratos a animais, tem uma pena, se eu não me engano, de detenção, coisa mais básica. Mas quando esses maus tratos, eles se incluíram ano passado num projeto de lei, eu acho. Aí, quando esses maus tratos forem direcionados a cães e gatos, tem desse jeito expresso lá, a pena é maior, inclusive reclusão. Entendeu? É uma informação importante, por se tratar de uma novidade, é uma aposta que a gente pode fazer para as provas da OAB. Beleza? Então, veja um pouquinho sobre esse tema, basta dar uma olhadinha lá no código. Eu não lembro exatamente qual é o artigo específico, mas está entre o 29 e o 37. Beleza? Aí o artigo 37 vai dar uma ressalva também com relação aos crimes, quando se tratar de abate de animais, né? Abate de animais para alimentação, obviamente, não vai ser crime. Obviamente. Não vivemos num país vegano, né? Institucionalmente vegano. E aí temos os crimes contra a flora e as unidades de conservação, estão dispostos lá nos artigos 38 a 53 da lei, certo? As vítimas desses crimes aqui, obviamente, vão ser do reino vegetal, localizados dentro ou fora de unidades de conservação, certo? Aí vão estar sempre... Aí vai tratar de incêndio de vegetação, vai tratar de um monte de coisa que impacta a nossa flora, beleza? Aí temos o artigo 40 e o artigo 40A, que diz que sempre que o crime ambiental atingir vegetação de unidade de conservação, seja de proteção integral ou de uso sustentável, a pena será maior, tem essa informação também, certo? Ele tem um aumentozinho de pena, que vale a pena vocês darem uma olhadinha, certo? As unidades de conservação de proteção integral, né, são aquelas estações ecológicas, as reservas ecológicas, os parques nacionais, os monumentos naturais e os refúgios de vida silvestre, estão lá no artigo 40, parágrafo 1º. As unidades de conservação de uso sustentável são as áreas de proteção ambiental, as áreas de relevante interesse ecológico, as florestas nacionais, reservas extrativistas, reservas de fauna, reservas de desenvolvimento sustentável, reservas particulares do patrimônio natural, enfim. Eu estou fazendo aqui o rol de unidades de conservações, a gente vai ver um pouquinho mais sobre cada uma delas na parte de unidades de conservações, já. Daqui a uns 15 minutos. Quando rolar crime cometido nas unidades de conservação, haverá circunstância agravante se puserem em risco espécie em extinção. Ou seja, a pena já vai ser aumentada se for em unidade de conservação, mas se colocar em risco uma espécie de extinção, vai ser aumentada ainda mais. Beleza? Está lá no artigo 40, parágrafo 2º e 40A, parágrafo 2º. E aí, tendo o dano sido cometido de maneira culposa, a pena será reduzida pela metade. Certo? Então, temos aqui um fator que diminui a pena, que é o fato de a possibilidade de o dano ser culposo. Está lá no artigo 40, parágrafo 3º e 40A. Não é um excludente, né? Só faz diminuir um pouquinho a pena. Diminui pela metade, no caso. Você citou lá, por exemplo, você está perdido numa mata, né? Para sobreviver, você vai para um animal desse aí. Não, isso aí não vai ser nem crime. Aqui eu estou falando que vai ser crime, mas a pena vai ser reduzida pela metade, se for culposo. Mas esse caso aí não vai ser nem crime, né? Porque estado de natureza. Estado de natureza. É um excludente de responsabilidade. Tranquilo? Temos aí mais outras partes da lei de crimes ambientais, a parte que trata de crimes de poluição e outros crimes ambientais, artigo 54 a 61. Certo? Aí tem um destaque interessante que é o artigo 60, que traz o crime pela falta de licenciamento ambiental. Ou seja, você funcionar uma atividade sem licenciamento ambiental, sendo necessário haver o licenciamento ambiental, é crime. Certo? Tem lá a previsão no artigo 60 da lei.
Se você tiver com um empreendimento, uma obra que necessite de licenciamento ambiental e você não tiver com licenciamento ambiental, isso é crime. Artigo 60 da Lei dos Crimes Ambientais. Temos também os crimes contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural, certo? São os artigos 62 a 65 da Lei dos Crimes Ambientais. E aqui eles tratam de crimes que ocorrem dentro da cidade. Por exemplo, pichação. É um crime ambiental, sabiam? É um crime ambiental e está abarcado aqui, está inserido aqui nessa parte aqui, artigo 62 a 65. Vandalismo, né? Quebrando o patrimônio da cidade. Tudo isso está nessa parte aqui da lei. Tem costume de pintar as árvores de branco? Acho que isso aí não sei. Se cortar a árvore ali também. Se cortar a árvore. Tanto é que um maluco cortou uma árvore um dia desse, né? Semana passada, eu acho. Ali na Dom José. Era um dono de um restaurante, eu acho. Aí ele cortou uma árvore que tinham plantado lá. Levou uma multazinha de 1.000 conto. Quanto? R$1.000. Mas era uma árvore pequena ainda, entendeu? Era tipo uma muda, na verdade. Não, se ele cortasse uma árvore gigantesca, dessas mais antigas do centro aí, eu acho que já o buraco seria mais embaixo. Mas enfim, eu não sei quais são os critérios, eu acho que isso foi administrativo, né? Não foi nem penal ainda. Eu acho que a multa, na verdade a multa foi no âmbito administrativo, com certeza. Não sei, mas isso não impede que ele seja responsabilizado penalmente. A multa foi pela AMA. E aí, como eu falei, né, essa parte aqui, crimes contra o ordenamento urbano, o patrimônio cultural, eles tutelam especificamente o meio ambiente cultural e artificial, né? O meio ambiente em que o homem vive, o ser humano vive, certo? Quanto à competência para a lei dos crimes ambientais, né, para a competência em caso de crime ambiental, a regra geral é que o crime ambiental seja processado e julgado perante a Justiça Comum Estadual. Certo? Justiça comum, lá no fórum, certo? E aí, em nome da predominância do interesse, se o crime atingir bens, serviços ou interesse da União, ou das suas autarquias e empresas públicas, a competência será da Justiça Federal, certo? Predominância do interesse. Está lá no artigo 109, inciso 4 da Constituição. A jurisprudência brasileira já se posicionou a favor de realocar a competência para a Justiça Federal caso o dano, originalmente de dimensão local, se torne de dimensão regional ou nacional. Ou seja, se o dano começar pequeno e aumentar e atingir proporções de âmbito estadual, né, regional no caso, ou nacional, não tem problema a competência começar na Justiça Estadual, né, na vara civil comum, aliás, vara criminal, né, no caso, e depois não tem problema ela ir para a Justiça Federal se o dano aumentar as proporções. Certo? E aí o mero fato de um crime ser realizado na floresta amazônica, na Mata Atlântica, no Pantanal, na Serra do Mar, na zona costeira, né, que são considerados patrimônios nacionais, tem lei dizendo que são patrimônios nacionais, esses bichinhos aqui, e só o fato de os crimes serem nesses patrimônios nacionais não vai ser suficiente para atrair a competência para a Justiça Federal. Certo? Tem que ser de interesse geral, de dimensões maiores, seguindo esses ditames aqui que eu acabei de mencionar com vocês. Quanto às sanções e infrações administrativas, bem rapidinho aqui, temos artigos 70 a 76, lá na Lei dos Crimes Ambientais, que trata das sanções administrativas, incluindo as sanções restritivas de direito também. O Decreto 6514 de 2008 trata dos institutos da advertência, da multa diária, reincidência, apreensões, seja de animais, produtos, instrumentos, equipamentos, entre outros, sanções de destruição de produtos, suspensão de venda ou fabricação, embargo e demolição de obra. Né? São algumas sanções que podem ser impostas administrativamente. Inclusive, demolição de obra pode ser imposto administrativamente. Beleza? E aqui a demolição, ela vai ter uma característica importante, eu faço questão de trazer porque já foi questão de prova. Ela deve ocorrer, obviamente, garantindo o contraditório em ampla defesa, certo? E aí verificar que, obviamente, para haver a demolição, tem que verificar que a construção ela se deu em área ambientalmente protegida
em desacordo com a legislação ambiental, né, de acordo com o inciso 1, e quando a obra ou a construção for realizada, ou realizada não atenda às condicionantes da legislação ambiental e não seja passível de regularização. São os dois requisitos para que possa incorrer em demolição. Só que, vamos lá, algumas ressalvas. O infrator vai ter que pagar, ele fez o empreendimento vai ser demolido e ele vai ter que pagar a demolição. Não vai ser o ente público que está... o órgão que está colocando a sanção administrativa que vai ter que arcar com essa despesa, não. Vai ser o próprio infrator. E aí temos algumas ressalvas. Não pode ocorrer em edifício residencial, até porque o direito à moradia também é um direito que deve ser resguardado, claro. E também não pode ocorrer quando a demolição ela for mais nociva ao meio ambiente do que a manutenção da obra. Então imagina que já tem, por algum motivo, uma obra ela foi realizada em um local que não podia ter sido feito. Perceberam a ocorrência desses dois incisos aqui, desses dois requisitos, e aí pensaram, não, a gente pode demolir, bora demolir? Aí pensaram que, mas se a gente demolir, a gente vai utilizar, sei lá, uns explosivos que podem matar espécies de peixes ou aves que circundam aqui o meio ambiente, ou a sujeira resultante da demolição pode contaminar um recurso hídrico, né, um rio, um riacho, alguma coisa do tipo. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, se o prejuízo, se a demolição for mais nociva do que a manutenção da obra, da atividade, a demolição vai ser descartada, vão ter que procurar aí outra sanção. Beleza? Informação importante também. Está lá no artigo 19, parágrafo 3º, e artigo 102, parágrafo 2º da lei. Certo? Todos os agentes de fiscalização dos órgãos componentes do SISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente, Capitania dos Portos, Ministério da Marinha, todos eles são competentes para lavrar auto de infração ambiental. Está lá no artigo 70, parágrafo 1º. Informação importante também. E aí a autoridade ambiental deve instaurar procedimento logo que constatar a infração, sob pena de corresponsabilidade. Ou seja, se a autoridade ambiental verificar a ocorrência da infração e ela não lavrar o auto de infração naquele momento, por algum motivo, ela pode ser corresponsabilizada também. Artigo 70, parágrafo 3º. Certo? Tranquilo aqui a lei dos crimes ambientais. Podemos seguir adiante. Estamos terminando, galera. Estamos terminando. Falta só 25 slides. Perdão. Código Florestal. Mais um assunto que é um pouquinho mais rápido. Certo? O Código Florestal ele foi atualizado recentemente, em 2012. Lei 12.651, de 2012. Ele vai tratar especificamente da pequena propriedade rural, da área de preservação permanente, da reserva legal e da Amazônia Legal. A gente vai trazer aqui um pouquinho mais sobre a área de preservação permanente e da reserva legal, certo? Que são mais importantes, que caem mais em prova. Mas o Código Florestal ele vem para limitar o direito de propriedade nesses locais. A gente sabe que o direito de propriedade é um direito fundamental nosso, né? Mas em alguns locais o direito de propriedade ele não é absoluto, tendo em vista a predominância do interesse, né? O interesse difuso por trás, que é a da manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Tranquilo? Então existe essa possibilidade e o Código Florestal estabelece algumas maneiras de limitar o uso da propriedade. Com relação à competência para legislar, vai ser concorrente da União, Estados e Distrito Federal, só que as leis estaduais não podem ser mais permissivas que a Lei Geral Federal. Isso a gente lembra um pouquinho dos decretos, né, do coronavírus, quando o Estado lançava um decreto, o decreto municipal podia ser diferente do Estado, mas não podia ser mais permissivo, mais brando. Tinha que ser do nível do Estado para cima, mais proibitivo. Aqui o mesmo jeito. Se temos uma lei geral federal que determina, enfim, que trata sobre esse direito de propriedade, esse uso da propriedade, né, que, enfim, sobre algum desses tipos de propriedade aqui que a gente tratou, a lei estadual ela não pode ser mais permissiva. Ela não pode estabelecer parâmetros mais permissivos. Ela tem que ser da Lei Geral Federal para cima, em termos de proibição, né? Em termos de proteção ao meio ambiente. Certo? O artigo 3º do Código Florestal, vale a pena vocês darem uma olhada depois, traz conceitos. Traz os conceitos de Amazônia Legal, de APP, de Reserva Legal e de Área Rural Consolidada, que são esses aqui que a gente mencionou aqui.
A área de preservação permanente, a APP, tem lá no artigo 4º, né, do Código Florestal, que traz todas as áreas definidas por lei como APP. É uma ruma. Por exemplo, provavelmente aqui a gente está em um APP, que é porque diz que tem que ter uma faixa de reserva ciliar, uma faixa de mata ciliar, né, no caso, uma faixa de solo a tantos metros de um curso hídrico, né, de um rio, do leito do rio, que tem que ser considerado área de preservação permanente. Tem lá os parâmetros. Se o rio tiver até 50 metros de largura, tantos metros de APP, até 200 metros de largura, tantos metros de APP, tem todos os parâmetros bem direitinho. Isso aqui é um rol bem extenso de área de preservação permanente, certo? E ainda existe, no artigo 6º, outros tipos de áreas que podem ser consideradas ou podem se tornar áreas de preservação permanente por ato discricionário do chefe do executivo, fundamentando-se no interesse social. Ou seja, existe um rol de áreas de preservação permanente que o Código já coloca lá no artigo 4º, e existe um rol de áreas de preservação permanente que pode ser criado por interesse público, por interesse social, mediante um ato discricionário do poder público, do chefe do executivo no caso. Se fosse aqui em Sobral, por exemplo, seria o prefeito. Ele poderia tornar alguma área APP. Tornar. Certo? Para a jurisprudência, não cabe indenização na expropriação de propriedade em APP. Ou seja, se temos aqui um imóvel localizado dentro de uma área de preservação permanente, o município vai e declara aquele imóvel de interesse social para fins de desapropriação. Em tese, não era para o município ter que pagar a indenização, não. Pelo menos é o que a jurisprudência dominante vem definindo, certo? A menos que se comprove inegável prejuízo, considerando ainda a impossibilidade de exploração econômica. Ou seja, eu até já vi um caso como esse, uma desapropriação que aconteceu no Derby, certo? Que é uma área de preservação, não foi no Derby? Não lembro exatamente o bairro, mas era uma área de preservação permanente. Na hora de fazer a perícia, para avaliar o valor que poderia ser pago a título de indenização, né? O perito não considerou o fato de ser área de preservação permanente, não considerou o fato de que aquela área não poderia ser explorada economicamente, em tese. E aí o preço foi lá em cima, era uma área valorizada, só que deve ser considerado o fato de que aquela área não pode ser explorada economicamente. Às vezes as pessoas exploram, constrói prédio, como esse aqui que a gente está, de alguma maneira, enfim. Mas só que não poderia, em tese não poderia em área de preservação permanente haver exploração econômica. E isso deve ser considerado para fins de estabelecimento do valor da indenização. A obrigação, como eu falei, ela é próprio terreno, também no que diz respeito ao dever de reparar danos causados em área de preservação permanente, está lá no artigo 7º, parágrafo 2º. Em regra, não se pode suprimir a vegetação, está lá no artigo 7º, em área de preservação permanente, né? Obviamente não vai poder suprimir a vegetação. Se suprimir, vai ter que recompor, parágrafo 1º do artigo 7º. Certo? E para suprimir, tem que se basear em utilidade pública, interesse social, e tem que ser uma obra de baixo impacto, está lá no artigo 8º. São alguns ditames gerais com relação às áreas de preservação permanente. Alguma dúvida aqui? Tranquilo? A reserva legal, por outro lado, ela é um pedaço de uma determinada propriedade que deve ser protegido, que deve ser mantido, intacto, né, protegido, enfim, por ser necessário por termos ambientais, né, pela manutenção do equilíbrio ambiental. É uma área do interior de uma propriedade rural que não seja APP, que deve ser preservada para proteger os recursos naturais, os processos ecológicos, a biodiversidade e a fauna e a flora nativas, certo? Artigo 12 estabelece os percentuais de áreas que devem ser resguardadas a título de reserva legal. Tem um rol lá, a área tal tem que ser 25% de reserva legal, ou seja, você pode dispor de 75% da sua propriedade, mas os 25% de reserva legal você tem que deixar ela direitinho lá. Beleza? Aí tem um rol dizendo os percentuais para cada tipo de área. A reserva legal ela deve ser averbada na matrícula do imóvel, no registro público. Então você tem que ir no cartório e averbar que na sua propriedade tem um percentual
de reserva legal, certo? Devendo ser mantido em caso de transmissão, desmembramento ou retificação. Ou seja, se você vender, vai lá trocar, obviamente, a matrícula, né, do imóvel, mas a reserva legal tem que ser mantida, certo? A mesma coisa se você for desmembrar, também tem que ser mantido aquele percentual de reserva legal. É obrigatória a inscrição no CAR, né, no Cadastro Ambiental Rural, para registrar a reserva legal, certo? A vegetação da reserva legal não pode ser suprimida, podendo servir apenas para manejo florestal sustentável. Tranquilo? Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Estamos aqui nos encaminhando finalmente para o fim. Daqui para 3 horas a gente acaba. Tá doido, tem jogo hoje. Tem que acabar mais cedo. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação é a Lei 9985 de 2000. Trata aí de vários temas, mas os principais que eu vou trazer para vocês é a criação e gestão das unidades de conservação, modificação, manutenção das unidades de conservação, regulamentando o artigo 225, inciso 1, 2, 3 e 7 da Constituição, certo? As unidades de conservação são espaços legalmente instituídos pelo poder público, com características naturais importantes para o equilíbrio ecológico do país. Aí temos lá o artigo 4º que traz os objetivos do Sistema Nacional da Unidade de Conservação, compensa dar uma lidinha também. O artigo 6º diz que o Sistema Nacional de Unidade de Conservação será gerido pelo CONAMA, certo? Que é um órgão consultivo, deliberativo, Conselho Nacional do Meio Ambiente. O MMA, que é o Ministério do Meio Ambiente, o órgão central. O ICMBio, o IBAMA, os órgãos estaduais e municipais vão ser os órgãos executores, certo? Temos aí essa divisão. Temos aí possibilidades de usos de recursos ambientais. Temos o uso direto, o uso indireto e o uso sustentável. O uso direto é o uso que autoriza a coleta e uso dos recursos naturais daquele ambiente. O uso indireto não envolve coleta, dano ou destruição dos recursos, certo? Já o uso sustentável, ele tem que agregar a proteção ambiental com a atividade econômica praticada, né? E o bem-estar social. Tem que agregar esses 3 pontos. Não é um uso direto, não é um uso temerário, enfim, um uso livre, como é o caso do uso direto. Também não é uma restrição 100%, como é o caso do uso indireto, mas tem que agregar aí a proteção ambiental com a necessidade da manutenção da atividade econômica, bem como com a necessidade da garantia do bem-estar social. Beleza? E é isso que é importante para a gente saber, porque em algumas unidades de conservação vai ser caso de uso indireto, vai ter caso de uso sustentável, né? A gente vai ver. Primeiro, as unidades de proteção integral. As unidades de conservação elas são divididas entre unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável, certo? Unidade de proteção integral, como o nome já diz, ela é mais fechada, é mais proibitiva, menos permissiva. Unidade de proteção integral. Proteção integral ao meio ambiente. Temos aqui algumas categorias de unidade de proteção integral. O objetivo, obviamente, é a proteção. Unicamente a proteção. Tanto é que ela só vai admitir o uso indireto. O uso indireto que, como eu falei, não envolve coleta, dano ou destruição dos recursos naturais. Certo? Aqui na unidade de proteção integral, só se admite o uso indireto. Temos como categorias das unidades de proteção integral a estação ecológica, que está lá no artigo 9º, que tem como objetivo a preservação, mas admite pesquisas científicas, certo? Admite também visitas educacionais, no máximo. E aí, tudo isso dependendo de prévia autorização. A estação ecológica ela vai ser de posse e domínio públicos, inclusive sendo possível e necessária a desapropriação em caso de alguém, algum privado, algum particular, no caso, tiver o domínio. A reserva biológica, artigo 10. Objetivos: preservação integral, sem interferência humana direta ou modificações, né, humanas. Também são em posse e domínios públicos, admite visitas educacionais e pesquisa científica, tudo com prévia autorização. Parque Nacional. A gente tem aqui no Ceará alguns parques nacionais, né? Parque Nacional de Jericoacoara, Parque Nacional de Ubajara, certo? Artigo 11 do Código. Objetivo: preservação de ecossistemas ecologicamente relevantes e de beleza cênica. Então tem essa necessidade de ser um local com beleza cênica. Um local em que
que, enfim, turismo, né? É um local bonito. Também é de posse e domínio públicos, admite visitação pública com restrições, admite recreação e turismo ecológico, beleza? Essa é o Parque Nacional, ele tem essas peculiaridades. Monumento natural, artigo 12. Preservação de sítios naturais raros, por exemplo, um local em que tem sítio arqueológico, essas paradas assim, certo? Podem ser áreas particulares, importante mencionar, ela aqui no caso não precisa ser pública, mas devem deter a utilização adequada. Também se admite visitação pública, é óbvio, até porque pode ser uma área particular, mas aqui se admite uma visitação pública também. E, por fim, dentre as unidades de proteção integral, nós temos a Refúgio de Vida Silvestre. Refúgio de Vida Silvestre aqui em Sobral tem um, por exemplo, que é o Pedra da Andorinha. Vocês já ouviram falar? Lá na Taperoaba tem um Refúgio de Vida Silvestre aqui em Sobral, uma área até grande lá, mais de 100 hectares, se eu não me engano. Enfim, artigo 13. Locais em que há reprodução de fauna, residente ou migratório, e flora local. Tu já foi lá, né, Mário Vitor? Com certeza. Aquela pedra não fica cheia de passarinho, de andorinha? E ali é um local de reprodução daquela espécie. Então, é um refúgio de vida silvestre. Exatamente. É um refúgio de vida silvestre que há um local em que há reprodução da fauna, residente ou migratória, e da flora local também. Podem ser particulares, mas devem ter o uso adequado. Certo? Admite visitação pública e pesquisa científica com autorização. Inclusive lá tem visitação pública. Você pode marcar a visitação lá. E aqui a gente finaliza as unidades de proteção integral. Aí temos as unidades de uso sustentável, que são em tese mais permissivas, né? Temos que elas são, via de regra, mais permissivas. Elas têm como objetivo a conservação e o uso sustentável de recursos naturais, certo? Primeiro de todas, importante ela, a área de proteção ambiental. Acho que aqui em Sobral também tem algumas áreas de proteção ambiental. Normalmente são menores, são mais tranquilas, certo? Então, no artigo 5º, artigo 15, aliás, são áreas com atributos ecológicos importantes e ocupação humana. Elas têm como objetivo proteger a biodiversidade, disciplinar a ocupação e sustentabilidade. Quem vai para Massapê, ali, naquela estrada que vai para Massapê, perto ali do parque de exposições, ela tem uma área de proteção ambiental ali. Não sei se vocês já perceberam. Que é uma área que até para de ser asfalto e passa a ser calçamento. Que tem um trecho que é calçamento. Aquilo ali é uma área de proteção ambiental. Tem um riacho que passa lá. Vem lá do Cachoeiro, eu acho. Não é nem do Cachoeiro, não. Eu acho que é o sangrador do Cachoeiro que passa por lá e vai para o rio, Caraú. Aquela parte ali tanto é que tem um bosque, né? Tem árvores grandes e tal. Aquilo ali é uma área de proteção ambiental, certo? Mas é um local em que é possível ter ocupação humana. Tem ocupação humana ali, gente. Tem casas por ali, tem clube por ali naquela região. Exatamente. Como é? É o casarão, eu sei qual é esse aí que você está falando. O objetivo é proteger a biodiversidade, disciplinar a ocupação, certo? Então, se existe ocupação, essa ocupação ela tem que ser disciplinada, e sustentabilidade. Podem ser terras públicas ou privadas, podem ser criadas por decreto e não dependem de desapropriação e indenização, certo? Por quê? Porque não precisa desapropriar, pode haver ocupação lá, ao contrário das áreas de preservação permanente, que são definidas por lei. Não confundam jamais a área de preservação permanente com a área de proteção, área de proteção ambiental. Certo? A voz já está falhando em uma hora dessa aqui de 1h30 de aula. Não confundam, são coisas diferentes. As áreas de preservação permanente são aquelas que a gente viu nesse instante, reserva legal, né? Que na verdade que está lá no Código Florestal. Eu falei das áreas de preservação permanente e da reserva legal, certo? Aqui, área de proteção ambiental. Outra coisa, está dentro do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, é uma unidade de conservação de uso sustentável, mas é mais brando a situação aqui. Como eu falei, pode ser criado por decreto e não depende de desapropriação e indenização. Temos a área de relevante interesse ecológico, artigo 16, relevantes características naturais ou abrigo de exemplares raros da biodiversidade regional, manutenção dos ecossistemas naturais e regulação do uso, certo? Podem ser terras públicas ou privadas. Temos a Floresta Nacional, artigo 17,
que é considerado uma área com cobertura florestal de espécies majoritariamente nativas, né? São áreas de domínio público. Se houver particulares, devem ser desapropriados, certo? Admite a permanência apenas de populações tradicionais, como populações indígenas, ribeirinhas, quilombolas, tudo bem. Mas não pode haver ocupação humana sem ser, tipo, população tradicional. Permite visitação pública e pesquisa, com regulação. Temos a reserva extrativista, no artigo 18. Extrativismo, né? O objetivo é ter o extrativismo, a agricultura de subsistência e pequenas criações de animais. Deve-se garantir a proteção dos meios de vida das populações, né? Existem populações que dependem disso, deve ser garantido esses meios de vida, mas deve haver o uso sustentável também. São áreas de domínio público, cabendo à desapropriação, permite visitação e pesquisa e proíbe exploração de recursos minerais e proíbe a caça também. Temos a reserva de fauna, tá acabando, gente. Temos a reserva de fauna no artigo 19, que são áreas com população de espécies de animais, certo? Adequada para estudos técnicos e científicos visando o manejo econômico sustentável da fauna. São áreas de domínio público que admitem desapropriação, permitem visitação e proíbem a caça. Temos a reserva de desenvolvimento sustentável no artigo 20, que abriga populações tradicionais com sistemas sustentáveis de exploração, essenciais à proteção da natureza e manutenção da biodiversidade, visam a proteção e a qualidade de vida das populações, são de domínio público, cabendo inclusive desapropriação, permitem visitação pública também, pesquisa e exploração dos recursos de maneira sustentável, certo? Dentre as unidades de conservações, nós temos a última, que é a reserva particular de patrimônio privado e patrimônio natural, lá no artigo 21, que é uma área privada perpétua, certo? Para conservar a biodiversidade. Deve haver um termo de compromisso assinado no registro de imóveis, né, nessa reserva particular de patrimônio natural, e admite visitação e pesquisa. Pronto, essa parte aqui das unidades de conservações, elas não... Enfim, eu expus aqui para vocês, mas não são tão importantes. O mais importante é esse último slide da aula de hoje. Não o mais importante da aula, né, mas o mais importante quanto às unidades de conservação. Então, eu peço só mais 2 minutinhos de atenção de vocês para isso. Porque isso aqui já foi questão de prova, mais de uma vez. Peraí, deixa eu respirar. Quanto à criação das unidades de conservação, precisa realizar estudos técnicos, precisa realizar consulta pública, exceto a estação ecológica e a reserva biológica, que não precisa disso. Mas, em via de regra, precisa de estudos técnicos e consulta pública. A unidade de uso sustentável, ela pode se transformar total ou parcialmente em unidade de proteção integral, mediante instrumento normativo de mesma hierarquia que criou a unidade de uso sustentável. Ou seja, aqui vai propiciar uma maior proteção. O contrário só pode ser possível mediante lei. Digamos que o prefeito de Sobral, por decreto, criou uma unidade de uso sustentável. Por decreto. Uma unidade de uso sustentável, eu falei para vocês que ela é menos protetiva do que a unidade de proteção integral. Eu falei para vocês que a unidade de proteção integral ela era muito mais proibitiva, ela era muito mais rígida do que a unidade de uso sustentável. Se eu quiser transformar essa unidade de uso sustentável, que é menos rígida, em uma unidade de proteção integral, que é mais rígida, a legislação vai me ajudar nisso aí. Aí ele diz, não, você pode fazer isso por decreto também. Você não criou essa unidade de uso sustentável por decreto, você pode transformar ela em unidade de proteção integral por decreto também. Beleza? Por quê? Porque eu estou propiciando uma maior proteção ao meio ambiente aqui. Se fosse o contrário, se eu tivesse criado uma unidade de proteção integral, que é a mais protetiva, por decreto, e quisesse transformar ela em uma unidade de uso sustentável, que é menos protetiva, eu não poderia fazer isso por decreto. Tem que ser por lei. Porque vai propiciar aqui uma menor proteção ao meio ambiente e a legislação exige que, nesses casos, seja mais difícil essa conversão. Beleza? É tranquilo. Outra informação também com relação a isso é que não é apenas a transformação de um tipo de unidade para outra, mas, por exemplo, eu criei uma unidade de conservação por decreto. Se eu quiser aumentar essa unidade de conservação, eu vou estar propiciando uma maior ou menor proteção ao meio ambiente.
aumentando a unidade de conservação? Maior ou menor proteção ao meio ambiente? Maior. Se eu estou aumentando a unidade de proteção, a unidade de conservação, é uma maior proteção ao meio ambiente. Então, a legislação me permite fazer esse aumento por decreto. Instrumento normativo mais simples, né? Mas, se fosse para reduzir ou suprimir a unidade de conservação, a legislação exige que seja por lei, certo? Por quê? Porque aí seria menos proteção também ao meio ambiente. Está lá no artigo 22, parágrafo 7º. Isso é importantíssimo, já caiu em mais de uma questão de prova de OAB, essas questões de manutenção, modificação, criação de unidade de conservação. Para finalizarmos, as unidades de conservação devem ter zonas de amortecimentos, né? Para, acostumar o meio ambiente àquela unidade de conservação. Não é uma unidade de conservação aqui e do lado dela um descampado, uma área... Enfim, a ideal é que tenha uma zona de amortecimento. Que deve haver corredores ecológicos também, ligando as unidades de conservação, com exceção das APAs, áreas de proteção ambientais, e das reservas particulares, que são menos protetivas assim. E as unidades de conservação também devem elaborar plano de manejo, em no máximo 5 anos desde a criação. Então, criou a unidade de conservação, beleza. Agora você elabora aí um plano de manejo para dizer como é que vai funcionar essa unidade de conservação durante a vida dela, certo? Galera, alguma dúvida? Tá tranquilo? Finalizamos por aqui nosso curso de Direito Ambiental. Finalizamos Filosofia também, então não vamos mais nos encontrar até o aulão, né? Quando é que vai ser o aulão, você sabe? Quê? Quando? Quando é que vai ser a prova mesmo? 17 de outubro. Tá chegando, né? Mesmo. Ainda dá tempo. Pois beleza, tá lá, né, então. Olha a pergunta do cara, quando é que vai ser o aulão de véspera? Claro que na véspera da prova, porque eu não sabia quando é que ia ser a prova. Pois valeu, moçada. Obrigado pela atenção, obrigado pessoal de casa. Eu acabei esquecendo de falar com vocês. Até a próxima.